Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesta edição você vai ver. Justiça Mineira agora tem varas especializadas para lidar com crime organizado. A Semana Justiça pela Paz em Casa e as ações no combate à violência doméstica e familiar. Um ano de pandemia. A destinação das verbas de penas pecuniárias pela Justiça Mineira no combate à Covid-19. E uma entrevista com o juiz responsável pelo repasse dessas verbas mostra os valores aplicados na saúde. Acompanhe no Justiça em Questão. O Tribunal de Justiça de Minas alterou a denominação e a competência das varas de tóxicos da comarca de Belo Horizonte. Agora são chamadas de varas de tóxicos, organização criminosa e lavagem de bens e valores. O combate a esses crimes começa nas ações das polícias. As apreensões são constantes. Com a ajuda de cães farejadores, os agentes da Polícia Rodoviária Federal encontram maconha, haxixe, crack e cocaína. Os flagrantes acontecem principalmente em carros particulares e ônibus. Geralmente, as drogas são encontradas em malas, sacolas ou escondidas nos compartimentos dos veículos. Nos últimos 4 anos, as apreensões de drogas nas estradas federais que cortam o estado de Minas aumentaram quase que 300%. Foram 3 em 2016 e 268 no ano passado. As principais causas nos aumentos de apreensões da PRF. O trabalho baseado nas informações da área de inteligência, ou seja, hoje nós temos um trabalho focado com informações privilegiadas na nossa área de inteligência. A criação dos grupos táticos de combate ao crime e a criação do canil da PRF. Esses três fatores alavancaram esse crescimento nas apreensões da PRF em Minas e no país. O crime é organizado, então as forças policiais, o judiciário, têm que se organizar e se adequar e se modernizar para acompanhar essa criminalidade que vem no crescente. Então, tudo que puder ser feito para melhorar o combate ao tráfico de drogas em todas as esferas vai ser sempre muito bem-vindo e fundamental. Diante do crescimento dos processos provenientes do tráfico de drogas, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais alterou a denominação e a competência das varas de tóxicos da comarca de Belo Horizonte, que passaram a ser especializadas também nas áreas de organização criminosa e lavagem de bens e valores. Agora são 5 varas especializadas no julgamento de crimes de tóxicos, organização criminosa e lavagem de bens e valores. O tribunal tem um acervo de mais de 20 mil processos relativos a essas demandas. As novas varas passaram a atender, além da capital Belo Horizonte, outras 37 comarcas mineiras. Para ter uma ideia da complexidade das demandas atendidas por essas varas judiciais, a maioria dos casos envolve dezenas de réus, por isso a necessidade de uma dedicação integral e sistemática. Recentemente foram determinados mandados de prisão para 13 acusados de integrarem uma organização criminosa interligada ao tráfico no estado do Mato Grosso do Sul, que movimentou 8,7 milhões de reais. Essa ampliação das competências das varas especializadas vai resultar em uma resposta sistemática ao trabalho que vem sendo desenvolvido pela Polícia Judiciária com grandes operações. Ou seja, a gente processava uma organização de traficantes, uma associação de traficantes muito grande na vara de tóxico e uma mesma investigação sobre as mesmas pessoas, só que voltada para a apuração de outros delitos, acabavam indo para a vala comum. O que de melhor existe nessa especialização é você estar cuidando de uma quadrilha num determinado delito e já ter todo o conhecimento daquela organização criminosa para também julgar outros tipos de delitos praticados por ela mesma. Né? Imagina, você já tem todo um conhecimento de uma coisa muito complexa, depois começar do zero para uma pessoa que não tem, né, todo aquele conhecimento, até se inteirar de todos os fatos. Então, nesse ponto, o TJ acertou de forma cirúrgica. A juíza da 2ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores destaca que a iniciativa de especializar as varas partiu de um pedido dos próprios juízes, ao perceberem a necessidade de concentrar em um só processo todos os desdobramentos envolvendo o tráfico de drogas. E o que tornou isso mais evidente foi uma operação levada a efeito aqui, neste juízo da 2ª Vara,
denominada Operação Caixa Forte. Ela teve 2 fases, a fase 1 e a fase 2, que significa o combate à lavagem de dinheiro de uma facção criminosa de São Paulo, com atuação em todos os presídios do Brasil, e que também, obviamente, esse dinheiro é oriundo do tráfico de drogas. Então nós percebemos que precisávamos agir, porque senão o crime dominaria Minas Gerais. E isso nós não podemos aceitar. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Gilson Soares Lemes, ressalta que com essas mudanças, a Justiça Mineira está mais preparada para dar celeridade ao julgamento dos crimes conexos ao tráfico de drogas. Então, os novos delitos passam a ser julgados por esses magistrados que estarão especializados e assim poderão dar uma resposta mais rápida e eficaz à sociedade. No próximo bloco, o Tribunal de Justiça realiza Semana de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Todos os tribunais estaduais fortalecem o julgamento de processos relativos à violência doméstica. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais participa da 17ª Semana da Justiça pela Paz em Casa. A campanha é uma mobilização nacional na defesa pela vida das mulheres e no combate à violência doméstica e familiar. A Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais participa da campanha do Conselho Nacional de Justiça pela Paz em Casa e intensifica esforços em prol das mulheres na defesa do direito de viver em paz e em segurança. O objetivo é priorizar a realização de audiências, júris, sentenças e despachos das ações da primeira instância de processos referentes à violência contra a mulher. A ideia é proporcionar agilidade no processamento das ações penais que envolvam a Lei Maria da Penha. E através das orientações do CNJ, todos os tribunais estaduais articulam ações, fortalecem o julgamento de processos relativos à violência doméstica e existe toda uma articulação mesmo entre a Segurança Pública, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Judiciário para que as ações andem com maior agilidade. A campanha Justiça pela Paz em Casa foi criada em 2015 e os números demonstram que é um movimento importante na busca pela redução da violência contra a mulher. Em 2020, foram ajuizados no Brasil mais de 500 mil novos processos relativos a essa demanda. Em Minas Gerais, a Justiça registrou cerca de 60 mil ações. Este ano, a meta do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é fortalecer a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres, capacitar magistrados quanto à necessidade de compreender a demanda para além do aspecto processual e desenvolver parcerias para novos projetos e ações. A impunidade faz aumentar, E como eu disse, tornar normal uma agressão contra a mulher. E isso tem que cessar. A campanha é Diga Não à Violência. A Semana da Justiça pela Paz em Casa, ela é clara. Não se cale, peça ajuda, diga não à violência. A Justiça de Primeira Instância em Minas Gerais conta com 4 juizados especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ao longo do ano, são desenvolvidas ações pela Concive nas 297 comarcas do estado. As medidas buscam sensibilizar a sociedade e convocar as instituições parceiras da Justiça na luta contra a cultura da violência doméstica e familiar contra a mulher. Não existe vida com violência. Assegurar os princípios fundamentais da liberdade, da dignidade humana e da igualdade é função primordial do Poder Judiciário do Brasil. Veja agora outros destaques da semana. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, presidiu a primeira sessão de julgamento do órgão especial do mês de março. Dos 28 processos em pauta, 17 foram julgados, 8 foram adiados e 3 receberam pedido de vista. A sessão teve 5 sustentações orais. Além de recursos processuais, na pauta administrativa foram julgadas 9 demandas. O órgão especial é formado por 13 desembargadores, considerados os mais antigos do
TJMG e pelos 12 desembargadores eleitos, observadas as vagas destinadas ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil. As sessões do órgão especial ocorrem 2 vezes por mês, sempre às quartas-feiras. O presidente do TJMG também recebeu o relatório de desempenho e de ações socioambientais referentes ao ano de 2020. O documento foi entregue pelo superintendente do Núcleo Socioambiental, desembargador Maurício Pinto Ferreira. Foram avaliados 53 indicadores e 2 deles tiveram aumento por conta da pandemia. 6,82% em gastos com vigilância e segurança e 9,69% no valor do gasto em limpeza. Houve um aumento de consumo, porque passamos a fazer mais limpezas, né, álcool gel, desinfetantes, então essas coisas impactaram mais, né? E também o segundo item que impactou muito esse ano foi a questão das vigilâncias, principalmente nos fóruns. A lista de comarcas integradas por municípios classificados como Onda Roxa foi atualizada no dia 10 de março, seguindo regras do Plano Minas Consciente do governo estadual. A onda roxa é mais restritiva, superando a onda vermelha. As portarias conjuntas 1148 e 1152 suspenderam o expediente forense, bem como os prazos dos processos físicos e eletrônicos desde 5 de março. Agora, com a portaria conjunta 1159, novas comarcas passam a integrar a onda roxa e tiveram seus expedientes e prazos suspensos a partir de 11 de março. Confira a lista atualizada no portal do TJMG. A seguir, como foi feita a destinação de verbas do Poder Judiciário para o combate à pandemia da Covid-19. Em março de 2020, no início da pandemia, uma portaria do TJMG dispôs sobre o uso da verba das penas pecuniárias no combate ao novo coronavírus. Agora, passados 12 meses, vamos conferir como foi feita a destinação desses valores. Os recursos obtidos com as penas pecuniárias foram concentrados em uma conta regional criada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A ideia era fazer circular esses investimentos na compra de equipamentos e serviços destinados ao combate à pandemia da Covid-19 no estado. Um dos municípios a fazer uso desses recursos à saúde foi Mantena, que fica a 450 quilômetros de Belo Horizonte. O município recebeu R$ 710 mil, que foram investidos no hospital da cidade. Como iria aumentar o atendimento, seria necessário mais EPIs, seria necessário mais camas, roupa de cama, medicamento, equipamentos. Em Vespasiano, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, o juiz da Vara de Execuções Penais destinou recursos das verbas pecuniárias para equipar leitos de UTI no único hospital da cidade. O Ministério Público identificou a necessidade de aplicação de recursos dentro do próprio município e formulou um requerimento, que foi por nós acatado, para a destinação de quase R$ 190 mil para a criação de leitos de UTI no Sistema Municipal de Saúde. Os recursos seriam utilizados para a compra de equipamentos para a montagem desses leitos. 15 monitores cardíacos e 10 oxímetros de pulsos, mais 3 ventiladores mecânicos para atender os pacientes do Covid-19. Taiobeiras, no extremo norte de Minas, também se movimentou para proteger a população graças aos recursos do Poder Judiciário. R$ 40 mil foram usados para a compra de máscaras que foram distribuídas na cidade. Chegamos à conclusão que o ideal seria fabricar aqui mesmo máscaras reutilizáveis para serem distribuídas para a população. Porque, além da proteção da população, essa fabricação aqui, ela também traria benefícios para as costureiras que participaram do projeto, que já faziam parte de uma associação e que teriam uma pequena melhora na sua renda, uma pequena ajuda, mas que foi importante naquele momento. Em Montes Claros, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais firmou parceria com uma universidade pública para que o laboratório de pesquisas pudesse aumentar a quantidade de testes da Covid-19. A cidade recebeu mais de R$ 160 mil. A importância dessas ações é gigantesca. Ela ajuda uma universidade, centro de produção de conhecimento, a se capacitar para realizar, no auge da pandemia, exames
que vão ajudar a nortear as autoridades sanitárias nas ações de prevenção, de contenção, enfim, de controle epidemiológico. Recursos também foram destinados à Polícia Militar de Minas. 3 milhões de reais foram utilizados na reforma do avião King Air B300, que vem sendo usado no transporte das vacinas contra a Covid. Na capital mineira, que tem índice populacional mais elevado que os municípios do interior, a Santa Casa também recebeu valores. E a chegada dos mais de 2 milhões de reais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais à Santa Casa foi um bálsamo, foi um alívio. Ali nos animou a continuar. Tivemos a oportunidade de comprar equipamentos, medicamentos, tudo aquilo era necessário para atender as pessoas. Respiradores, ultrassom, máscaras. E aí foi possível montar uma operação de salvamento. Vidas salvas que geraram gratidão nos 4 cantos do estado. Se não tivesse a estrutura e ampliação com as verbas da destinação pecuniária pelo judiciário, eu tenho certeza que o resultado teria sido diferente aqui. Falando sobre as penas pecuniárias, eu converso com o juiz Evaldo Gavazza, que é o coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário. Bem-vindo, doutor Evaldo. Eu que agradeço, é um prazer enorme o GMF vir prestar os esclarecimentos que forem necessários. Eu gostaria de saber, após esse período de 1 ano de pandemia, quais foram os resultados obtidos pelo grupo de monitoramento na aplicação dos recursos das penas pecuniárias? O que você conseguiu? O Tribunal de Justiça, sensível a essa situação de calamidade pública mundial causada pela pandemia Covid-19, o Tribunal de Justiça resolveu ter ações mais práticas de destinação de recursos decorrentes de verba de prestação pecuniária para auxílio aos demais poderes no combate a essa mazela que atingiu a humanidade. E nesse interim, o Tribunal de Justiça promoveu ações eficazes de combate à transmissão, principalmente do sistema carcerário. Isso foi muito exitoso. Minas Gerais, apesar de ter a segunda maior população carcerária do país, é o que tem o menor índice de contaminação e de mortes. Então, é uma ação exitosa que deve ser compartilhada por ações não só do Poder Judiciário, através do Tribunal de Justiça, mas também do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Podemos dizer, então, que um dos resultados obtidos foi a preservação da saúde, principalmente nesses ambientes? Sim, das pessoas privadas de liberdade, né, como um grupo de risco, e também a população carente do estado de Minas Gerais, principalmente das regiões norte, noroeste de Minas, na região do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Mucuri. O Tribunal de Justiça focou a destinação de recursos para combate, para aquisição de equipamentos, insumos hospitalares, para o combate à transmissão, para tratamento da saúde e outras medidas sanitárias que foram recomendadas. Essa destinação de verbas acontece de que maneira? É a partir da solicitação do município? Como é que isso funciona? Durante o período da pandemia, o Tribunal editou uma resolução 952 e essa resolução traçou diretrizes de atuação do Tribunal no período da pandemia. Nessas diretrizes foi a criação de uma conta de prestação pecuniária regional. Essa conta de prestação pecuniária ela trouxe esses recursos que estavam disseminados no estado todo, foram concentrados e as entidades de todo o estado que tivessem as suas necessidades apresentaram os projetos ao Tribunal de Justiça. Nós recebemos, no período de março a junho, 39 pedidos de entidades que foram agraciadas com destinação. Foram vários outros pedidos que foram avaliados e esses 39 foram aprovados. Estamos falando então de uma série de pedidos, mas quanto aproximadamente em valores foram repassados para esses locais? Para esses 39 pedidos que foram agraciados os 4 cantos das nossas Minas Gerais, foram 14 milhões de reais que foram destinados. Desde compra de ambulância, álcool em gel, respiradores, demais outros insumos, até máscaras e outros insumos indicados pelo Ministério da Saúde para a prevenção da pandemia e combate. 14 milhões de reais disseminados em todo o estado, com uma prioridade para as regiões mais carentes do norte e nordeste de Minas, que o Vale do Jequitinhonha e o Vale do Mucuri. Foram 14 milhões nesse período aí dos últimos 10, 12 meses? Não, foram de março a 29 de junho. Depois desse período, o Tribunal de Justiça reservou 9 milhões de reais, manteve 9 milhões de reais nas contas das comarcas para que o magistrado
mais próximos das dificuldades que as regionais, ele pudesse fazer a sua destinação direta. E hoje o Tribunal de Justiça ainda tem uma parcela de recursos considerável para ainda atender outras demandas emergenciais. Estamos falando então de um universo aí de 23 milhões? 23 milhões com destinação direta e uma reserva ainda preparada para a destinação emergencial de em torno de 6 a 7 milhões de reais. Essa verba foi parar em quais regiões, quais municípios é que o senhor se lembra, com quais benefícios? Olha, todas as regiões do estado foram beneficiadas. Vamos lembrar de um caso específico de Mantena, né, que os hospitais da região apresentaram grande carência. Apesar do volume de recursos financeiros não ter sido o maior, a região metropolitana foi agraciada. O norte de Minas, a região Montes Claros, Januária, também foi beneficiado. A região de Unai, todos os pontos cardeais de Minas Gerais foram beneficiados. E com inúmeros hospitais. A Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte também teve um volume muito grande, ou seja, o norte de Minas, a região mais carente, ela tem uma densidade populacional menor, né? O recurso foi proporcional a essa densidade populacional, mas se nós fizermos essa proporção, foi a região mais privilegiada. Gostaria de saber, depois que essa verba é destinada, é feito um acompanhamento, uma fiscalização? De que maneira isso é feito? Essa é uma verba de conteúdo extra-orçamentário. E o Tribunal de Justiça, como todo poder e serviço público, ele tem obrigação com aqueles princípios constitucionais, moralidade, pessoalidade, transparência. Então, o Tribunal de Justiça exerce um controle rigoroso de prestação de contas através do GMF, do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional. A partir do momento que o recurso é destinado, ele é monitorado e depois de extrapolado aquele prazo para aquisição daquele serviço, daquele equipamento, daquele insumo, o GMF cobra a conta, a prestação de contas através do magistrado da comarca e depois essa prestação de contas é publicada no Diário Oficial. Tudo com a mais perfeita transparência para que o povo mineiro saiba onde estão sendo destinados os recursos, com um sucesso muito grande e com um controle muito eficaz, principalmente dos valores das aquisições. O senhor mencionou a montagem de UTIs, compra de respiradores. O que mais podemos esperar de projetos e trabalhos do GMF para o futuro, para a gente poder encerrar? Bom, nós temos 2 grandes projetos, um que já está em fase de conclusão, que é a reforma da aeronave da Polícia Militar, né, que foi um grande investimento para garantir que, primeiramente, as pessoas que estivessem nos rincões mais distantes de Minas Gerais pudessem e precisassem de um atendimento emergencial em um grande centro, pudesse ser transportado. Uma aeronave que consegue fazer qualquer distância de Minas Gerais em menos de 1 hora para tratamento médico e hoje está sendo utilizado para transporte da vacina. E a construção de UTIs em outras regiões, principalmente um projeto que está em andamento em Araçuaí. O Tribunal de Justiça está com verba de prestação pecuniária destinando algo em torno de R$800 mil para a construção de 8 UTIs para atender a região do Vale do Jequitinhonha, cuja comarca de Araçuaí tem o seu ponto de referência. Ok, doutor Evaldo, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, o GMF está à disposição para qualquer outro esclarecimento. Uma última informação. Agora, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais também está no Instagram. O cidadão pode acompanhar o perfil @TJMGOficial, o oficial em letras minúsculas, e ficar atualizado sobre o que o Judiciário de Minas está desenvolvendo e sobre as novidades e projetos que o TJ tem para a sociedade. O ícone do Instagram está disponível na barra superior do portal do TJMG. O Justiça em Questão fica por aqui, mas você pode acessar o nosso conteúdo no canal youtube.com/Justiça em Questão. Se tiver comentários ou dúvidas, basta enviar uma mensagem para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o nosso WhatsApp. O telefone é 31 98462 1532. Um grande abraço e até a próxima edição.